irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, meus amados. Que alegria poder estarmos nessa tarde para servirmos a Deus em mais uma convenção da nossa igreja aqui em Curitiba. Para nós é uma vitória, uma alegria em nosso coração. Glória a Deus. Capítulo 4 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, a partir do versículo 16, para a nossa meditação neste momento. Quem encontrou diz amém. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, bendito é o Senhor. Muito obrigado, Deus, por podermos estarmos aqui nesse lugar. Para nós, Senhor, te servir nesta oportunidade, nesta ocasião. Estamos felizes, Senhor Jesus, porque o Senhor veio, porque o Senhor manifestou, aleluia. E nesta tarde, Senhor, nos ajuda pelos dons do Espírito Santo, na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento e na palavra profética. Abençoa a tua igreja e nos ajuda aqui, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos lugares. Louvado seja Deus. Hoje, nessa tarde, quando eu refletia diante de Deus, da oportunidade que Deus nos deu, eu fiquei quebrantado de coração em ver o privilégio que o Senhor concede a um perdido, a qual eu era um perdido. Distante, pobre, necessitado. Mas um dia o Senhor me deu a oportunidade de estar no lugar onde nós estamos, aonde proclamo o Evangelho, aonde anuncia boas novas, aonde comunica a mensagem do céu, aleluia. E essa palavra, meus amados, ela é poderosa. Vamos abrir o coração para a palavra nesta tarde, meus amados. Por mais difícil que seja o seu quadro, por mais escura que seja a sua noite, por mais terrível que seja seu momento, por mais cruel que você imagina, aqui está o Senhor da glória para proclamar a liberdade em teu favor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus chegava em Nazaré, e como ele mesmo disse que profeta na sua casa não tem honra, e ele entrava ali como costumava. Às vezes, meus amados, nós pensamos que o dia a dia de nossa vida na casa de Deus ou no caminhar cristão é tudo normal, mas tudo tem um sentido. Não se pode colher sem antes plantar. Não tem como sorrir se não passarmos por dificuldades e situações. Não existe como nós, meus amados, granjear se não tivermos uma história cumprida. Glória seja dada ao Senhor. Jesus entra na sinagoga. Ele cabe a sorte de ministrar naquele instante, naquela hora. E ele toma o livro do profeta Isaías
e ele abre essa escritura. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Isaías, meus amados, falou um pouquinho da história para ficar melhor de nós entender a mensagem de Deus para o nosso coração. Isaías foi um profeta conhecido, chamado profeta messiânico, e que ele viveu aproximadamente cerca de 700 anos antes de Cristo. E no seu tempo ele lança essa palavra profética. E os leitores das escrituras do seu tempo, com certeza se animaram muito pela expressão desse texto sagrado que nós acabamos de ler. E o tempo passou, e os anos, de repente Israel foi se afastando de Deus, porque Deus é um ser assim, um ser honrado, um ser educado. Por que nós aconselhamos a boa na casa de Deus? Deus não fala onde dá desordem. Uma pessoa educada, se ele estiver contando uma história, você interromper ele, ele para, e às vezes nem conta o restante. E assim muitas vezes Deus deixa-se parar a sua história no tempo, porque alguém não tem ouvido para ouvir a voz do Senhor. Nós podemos perceber e ver nas Escrituras que em muitas partes o Senhor pergunta: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O Senhor fala para quem tem ouvidos, aleluia. Porque há um fenômeno tremendo e glorioso na área espiritual para quem ouve. E o Senhor chama de bem-aventurado aqueles que ouvem a sua palavra. E Deus, segundo as histórias, registra que Deus chegou o momento que parou de falar. Dados históricos registram, não podemos garantir, mas se cerca de 400 anos Deus silenciou, porque a Escritura revela em Hebreus que Deus falou antigamente através dos profetas. Louvado seja Deus. E a história revela que de Malaquias a Jesus ou a João Batista teve um intervalo de 400 anos sem Deus falar. Por quê? Porque não tinha quem ouvisse. Deus nesta tarde pode falar? Pode, se tiver alguém com ouvido para ouvir a sua voz. O tempo passou, e muitas vezes, meus amados, nós temos, às vezes, juízes sem entendimento, sem razão e sem motivo. Quanta gente que diz: eu ouvi uma profecia e não cumpriu. E daí? Deus fala através dos tempos e anos. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, porque Ele é eterno, é como nós que começamos e vamos terminar a nossa vida terrena. Deus é eterno. E Deus tem a sua palavra, aleluia. E essa palavra é uma fonte de instrução e de orientação para garantir para aqueles que têm ouvido para ouvir a voz do Senhor uma segurança tanto nesta vida quanto na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. 700 anos passou a profecia do profeta Isaías do capítulo 61. Mas um dia ela teve o seu cumprimento. Se nós tivéssemos tempo e se fosse esse o sentimento de Deus para nós nessa tarde, eu ia dizer que ainda para aquele momento não foi aceito. Se nós fosse, vocês lêem em casa o restante desse texto. Eu só peguei um tema, nosso tempo é preciso e vamos fazer segundo o que o Espírito Santo já tem programado, determinado para todos nós nesta hora. Jesus falou aqui, aquele povo não ouviu, mas se tiver alguém que tem ouvido para ouvir, eis o resultado da promessa do Senhor, a profecia de Isaías cumprindo em nossa vida. Louvado seja Deus. Jesus abre a Escritura, Jesus abre a Bíblia. Vocês sabem abrir a Bíblia, irmão, ou não? Tem muita gente que tem medo de abrir a Bíblia, tem medo do que está escrito. Aí é melhor não ficar sabendo que ficar sabendo e não obedecendo. É assim a cabeça de muita gente. Mas eu dou um conselho: é melhor saber e obedecer para ser vitorioso, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus abre a Escritura, Ele abre o livro do profeta Isaías, e vocês creem em divina revelação?
e pela divina revelação do Espírito Santo saiu no capítulo 61, que nós hoje temos em capítulo, naquele tempo não tinha, mas abriu lá e saiu no 61. Aleluia! Era um ocaso? Era uma coincidência? Não, era uma revelação de Deus. Aleluia! Quando nós falamos em evangelho, até eu quero corrigir isso aqui, aproveitando, tem muitos obreiros, a gente às vezes fala ligeiro e diz o evangelho de João, o evangelho de Lucas, mas o evangelho é do Senhor Jesus. E evangelho, meus amados, é boas novas vindas do céu para o perdido pecador, para aquele moribundo desesperado, para aquele que ninguém dava atenção. O Senhor veio manifestar oportunidades. Se eu fosse dar tema a essa mensagem, eu ia dizer assim: Jesus, o nosso provedor. Segurei. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus abre o livro do profeta, glória a Deus. E lá está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. No tempo de Jesus, meus amados, pobre, se hoje não tem valor, naquele tempo é que não tinha mesmo. Aleluia. E muita gente reclamando por ser pobre. Nós devemos reclamar por ser incrédulo, mas por ser pobre não vamos reclamar não. Quem crê, meus amados, é herdeiro das riquezas eternas. Mas voltando ao sentido da história, no tempo de Jesus haviam conceitos, irmãos podem observar que Jesus, um dos pontos dele ser rejeitado pela sua nação é porque ele era pobre. Os irmãos podem ver que naquela questão, quando eles mandaram prender o Senhor Jesus, e os soldados meirinhos foram lá, chegou lá, Jesus estava pregando. Eu imagino uma forma simples, porque a gente prega meio alterado assim, irmão, porque a gente não tem o que Jesus tinha, e tem todo o poder, a gente fica na dependência. O que diz Paulo, quem é idôneo? Ninguém, mas do Senhor vem capacidade. Por isso que a gente fica, Senhor, dá capacidade, não é assim, irmão? Glória seja dada ao Senhor. Mas Jesus falava muito tranquilo e sereno, porque ele estava e está dotado de todo o poder, né? Glória a Deus. Foi ele que diz, todo o poder foi me dado, aonde? No céu, e aonde mais? Na terra, aleluia. E o problema? E o problema da humanidade? É porque a humanidade não tem ouvido. Se tivesse, estava todos resolvidos. Tem alguém que até escuta, mas escuta para ficar pior. Escuta para murmurar. E diz, não concordo. Ai meu Deus, eu não concordar com o conceito divino, com a revelação de Deus, com as escrituras sagradas, tem que ser muito maluco. Então às vezes até é essa situação. O problema da humanidade sempre foi e sempre será não ouvir a voz de Deus, não ter ouvidos para ouvir o conceito do Senhor. Por que Eva foi expulsa do jardim? Nós sabemos isso de cor. Por quê? Escutou Deus falando? Não é para comer. Se vocês comerem, tem problema. Mas o que ela fez? Obedeceu? E o Adão, coitado, na situação foi atrás. Mas nessa tarde Deus pode fazer milagre. Se aqui tiver alguém que ouve, dá atenção à palavra. Glória a Deus. Jesus diz assim, olha, o Espírito, porque isso, meus amados, é coisa sobrenatural. Nós temos uma tendência de oportunista, de aparência. Tiago falou sobre isso. Nós somos tendentes a fazer acepção de pessoa. Nós olhar na aparência e dizer esse para aqui, esse para ali. Esse é bom, esse é ruim.
Temos cuidado com isso, meus amados. Deus não vê como o homem vê. É um Samuel da vida que chega na casa de Jessé e não vê o ungido, mas diz: vamos arriscar esse moção bonito aqui. E o Senhor diz: não é assim não. Aqui é pela revelação, é pelo Espírito, é pela palavra. Inclusive nós obreiros, meus amados, eu vou dar um conselho aos mais novos, porque os mais idôneos já têm conselho para nós. Igual o pastor Ângelo é o nosso segundo pai aqui. Mas eu vou dar um conselho para os mais novos. Cuidado com questão de aparência, viu, irmão? Muitas vezes nós subimos no púlpito querendo aparecer. Quem tem que aparecer aqui é a palavra. E a palavra é Jesus. João escreveu no capítulo 1 do Evangelho: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus e era Deus. Às vezes alguns irmãos até arriscam me elogiar, e eu tenho muito medo de elogio e de crítica. São dois pontos perigosos. Dois pontos perigosos. Mas que nós gostamos de elogio e gostamos, mas não deve gostar. Porque é perigoso, nós não devemos gostar de coisa perigosa. Uns dizem assim: ó, pastor, mas o senhor pregou bom. Glória a Deus. Eu já transfiro na hora para Deus, porque se eu falo alguma coisa aqui, meus amados, é pelo esse Espírito, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Então, glória a Deus. E vocês não sejais elogiador de ninguém, mas sejais adoradores de Deus. E se Deus falar aqui nesse santuário, glorifica Ele, continua falando, Senhor, porque onde Deus fala, milagre acontece. Louvado seja Deus. O conceito, meus amados judeus, era o seguinte: é que ser pobre é ser desprezado por Deus. Vocês podem ver que quando os discípulos de Jesus, lá ia passando no capítulo 9 do Evangelho que João escreve, os discípulos lá ia passando, viam um cego de nascença. Aí eles questionaram, para vocês verem que era uma ideia pregada naquela época. Perguntaram para o Senhor Jesus: quem é que pecou? Ele ou seus pais, para ver acontecer isso? E Jesus revelou que nada disso. Ele disse: olha, nem ele pecou e nem seus pais. Verdade, irmão? Então, percebe-se e entende que naquela época tinha esse sentimento. Os soldados foram prender Jesus. Quando chegaram lá para prender Jesus, começou a ficar impactado pela palavra. Jesus estava pregando. O que eu entendo é que aquele soldado estava melhor do que os líderes religiosos de Israel. Eles tinham ouvido para ouvir. Porque, na verdade, meus amados, o soldado, ele sempre ouve comando. Nós vivemos num mundo que realmente as pessoas estão sem comando. Ninguém. Os irmãos podem observar que hoje é assim, é os meninos que mandam, porque os pais não dão conta mais, e estão legando: não tem jeito, irmão, é a nova geração é porque vocês estão fora da palavra. O dia que nós posicionarmos essa palavra, nós vamos receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer obra poderosa em nossa vida, na vida da nossa família, e nas gerações futuras, porque a promessa de Deus, para quem tem ouvidos, ouça aí a palavra do Senhor. Os irmãos podem ver que aqueles ministros da época, que estavam ocupando, vamos usar a expressão de hoje, os púlpitos da época, o próprio Senhor Jesus disse: olha, eles pregam bem, não temos o que reclamar do que eles ensinam, só que eles ensinam, mas não fazem. Isso Deus não gosta, irmão. Jesus chamou isso de hipocrisia. Foi das maiores confusões que Jesus arrumou no seu tempo, foi isso. Chegava na igreja: quem é que não quer ouvir Jesus falar? O povo quer ouvir Jesus falar. Viu o pastor pregando? Não, depois que ele prega, se você receber a mensagem, tem milagre. Tem ou não? Se você recebeu a mensagem, essa palavra é poderosa. A Bíblia diz que ela não volta vazia. Às vezes tem dois, um recebe e o outro não recebe, um glorifica e o outro resmunga, um adora e o outro critica, mas quem recebe vai receber. E essa palavra é poderosa para fazer mudança, transformação e injetar em nossa vida ânimo e vitória. Glória seja dada ao Senhor. Os soldados pararam, não quiseram prender Jesus, e ficaram ali ouvindo aquela palavra. E eu certo, o comandante deu uma olhada para o restante e disse: puxa vida, que homem que fala. Olha, a palavra dele
É diferente. Ele fala com autoridade. O comandante disse: ninguém põe a mão no homem. Glória a Deus. Irmão, eles prenderam Jesus, sabe por quê? Porque Jesus tinha um plano de salvação para mim e para você. Ele disse: eu dou a minha vida. Não é que, irmão, não tiver ninguém para defender Jesus. Jesus disse: se eu quisesse, eu pedia 12. Isso aqui não tem? O céu tem, irmão. Jesus não comanda só a terra, não. Ele comanda o céu. Ele disse: se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjos, seria atendido pelo meu Pai. Mas ele disse: eu vim para dar a minha vida, para resgatar. Se eu e você estamos aqui nesse lugar, é pela obra redentora. É o provedor que proveu meios e formas para mim e você ser um salvo vitorioso. Aí Jesus estava lá pregando, os soldados voltaram e chegaram lá no concílio que estava o Sinédrio reunido. Era um grupo forte, estavam todos reunidos lá, esperando Jesus preso. Mas os soldados não puderam prender, porque no projeto de Deus tudo tem a hora certa, tá, meus amados? Glória a Deus. Se eu e você andar no projeto de Deus, tudo vai acontecer dentro da vontade do Senhor. Vocês sabem por que existe muito desastre na vida até de crente? É porque os crentes saem da vontade de Deus. Aí pronto, quebrou a aliança, o problema vem depois. E tem até alguns que estão dizendo: irmão, estou na prova. E muitas coisas que alguém diz que é prova, não é prova. Porque a Bíblia diz que tudo que se planta, colhe. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que se planta, colhe. Você deixou de orar? É claro que Deus vai parar também de ter aquela atenção na sua vida. Quando você orava, quando você dedicava a sua vida, quando você consagrava. Até as empresas funcionam assim. Outro dia o rapaz viajou 160 quilômetros para trabalhar um dia. Amanhã não ia trabalhar mais, porque se ele perdesse aquele dia, ele perdia 2 dias. Ele perdia o domingo e perdia o feriado. Ele correu lá. Mas nós na igreja é uma questão de falta de fé. Viemos, parece que empurrado. Deus não gosta de ninguém empurrado, não. O Salmo 100 diz: servir o Senhor com alegria. Aleluia. Mas vamos voltar. Aí, quando aquele soldado chega lá, cadê Jesus? Não é a hora ainda, aleluia. Deus está no controle. Por mais que esse mundo está tenebroso e cheio de consequência, saiba de uma coisa, irmão: não é eu e você que tem que acompanhar o sistema mundano, não. Eu e você somos chamados para ser astro nesse mundo e brilhar, porque o nosso Deus comanda e tem todo o poder. Aí os meninos disseram: cadê o homem? Vocês não trouxeram? Ele disse: olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Palavra tem poder ou não tem, irmão? O problema está na audição. Aleluia. Uns ouvem e outros não ouvem. Aleluia. Eu só vou dar um testemunho só para graduar isso aqui. Eu estava com um problema sério de coluna. Naquele tempo eu era novo, eu tinha 40 anos. Meu serviço é um serviço pesado. Eu mexo com pegar 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos. É mais ou menos assim a minha mão de obra. Um rapaz com 42 anos, está novo, né, irmão? Me deu um problema na coluna, desgaste de coluna. A medicina não dá conta desse negócio. Mas e o nosso Jesus? Eu até queria deixar para falar isso daqui um pouquinho, mas já comecei e vou terminar. Glória a Deus. E tem alguém que só vai na igreja, eu digo que tem muita gente. Mas Jesus não escuta isso não, irmão. Ele opera, não tem muita gente, onde tem 2 ou 3, assim. Eu estava numa reunião com uma meia dúzia, não vou aproximar, umas 15 pessoas, e o irmão orando disse assim: eu tinha pregado naquela noite, passei por irmão orar pelos dons, e ele diz assim: olha, aqui tem um irmão, você está com um problema sério de coluna, mas escuta o que é a mensagem de Deus, irmão, escuta aí, irmão: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que o fulano recebeu a cura, eu vou receber também não. O fulano recebeu porque creu. Se eu não crer, eu vou ficar sem receber. Recebe junto comigo. É ou não? Bendito é o Senhor. Tudo é possível que crer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso? O irmão orava e dizia: aqui tem um irmão que você está com um problema sério de coluna. Se você crer, Deus te cura hoje. Aleluia. Cura ou não cura? Bendito é o Senhor Jesus.
Nós até não podemos, às vezes nós não conseguimos ver Jesus aqui, mas Ele está presente aqui, irmão. Isso é evidente e real. Naquela noite, eu esperei um pouquinho, né? A gente deve ser um pouco prudente, disse os irmãos. Eu não era daquela cidade, estava indo lá, disse, eu vou esperar. De repente, essa promessa é para alguém. Ninguém manifestou, eu levantei minha mão. Eu tinha uma dor que doía aqui constantemente, assim, ó, atravessada. Glória a Deus. Isso era sábado de noite. Nós íamos numa viagem, um trabalho da obra de Deus, e eu esqueci que eu tinha aquela dor. Glória a Deus ou não, irmão? Bendito é o Senhor. Eu fui na viagem, voltei, preguei no domingo, 2 horários, voltei para casa, te esqueci. Na terça-feira, eu lembrei disso, olha, antigamente eu tinha uma dorzinha aqui. Deus disse, eu te curo hoje se você crer. E se não crer, irmão? E se não crer? Por isso que a questão está no ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir palavra. Por isso, tenhamos ouvidos para ouvir a palavra. Cadê o homem? Vocês não trouxeram? Nós nunca ouvimos um homem falar como é que os soldados foram prudentes. A palavra do Senhor, ela é poderosa, aleluia. Aí disse, você foi enganado também. Quem crê na palavra nunca é enganado, irmão. Ele é aperfeiçoado. Ele é graduado. Quem crê na palavra. O Senhor Jesus abre o livro e diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Se irmãos entendeu um pouquinho da história que eu contei? Para a época de Jesus, pobre não tinha valor no conceito dos próprios religiosos da época. E isso, se nós não vigiar, até os nossos dias acontece, irmão. Tem pessoas que vêm na igreja, que tem mais do que os outros, ele chega pensando que tem que tratar ele melhor. A palavra de Deus é para todos, meus amados. A diferença faz eu ouvir e colocar em prática essa palavra. A diferença é essa, de receber a cura, não é na oferta maior, como alguém até prega por aí. Outro dia passou um mensageiro na nossa região, dizendo o seguinte, quem quer dom de revelação? É dar uma oferta de 100. Barato, né, irmão? A diferença, meus amados, é a crença, é quem crê. E ainda mais, o desígnio de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. Nós somos comparados como um membro, e membro do corpo, cada um tem o seu ofício. Ninguém precisa ser revelador, mas que todos têm que ter dom de Deus, tem que ter o Espírito, tem que ter. Todos têm que crer, sem fé não dá para agradar o Senhor. Então a visão do Senhor Jesus disse, olha, o Espírito do Senhor, só pode do céu vir isso, né, irmão? Viu o pastor Cid contando a história dele? Só Deus nisso, né? Mas você vigia, irmão, se você for comprar um negócio, compra um negócio melhor, tá? Senão, dá trabalho para Deus depois, né? Nós temos esse negócio, quando tudo está fora, só Deus. Vamos agir prudente, irmão. Um dia o irmão põe a televisão na casa dele, isso é coisa do passado, que hoje ninguém nem mexe com televisão mais, né, irmão? Ficar batendo com a televisão, que a internet está por aí, se os irmãos não vigiar, vocês não vão salvar não, que a internet é mais do que a televisão. Naquele tempo da televisão, o irmão pôs uma televisão dentro de casa, e aí os irmãos aconselharam, rapaz, você vai dar problema, moço, tire isso, você já está deixando de orar, moço, o tempo que você estava orando, você está olhando para isso, e aí ele pegou e falou assim, olha como é que tem gente que faz uns votos, é igual o voto do pastor Cid, compra um negócio no buraco, depois joga Jesus lá para tirar ele. Faz isso mais não, pastor Cid, dá um conselho de irmão. Aí o camarada põe a televisão, e depois os irmãos foram lá, aconselhou de rapaz, você não está se sentindo prejudicado? Ele disse, irmão, parece que eu estou esfriando na fé. Ele disse, rapaz, tira isso daí. Aí sabe o que ele fez, pastor Anjo? Ele fez um voto com Deus. O camarada arruma a confusão, depois que entra. Mas eu fico olhando aonde vai a misericórdia de Deus, meus amados. Ei, meus amados, não vamos chegar no juízo não, vamos aproveitar. A Bíblia diz que o trono de Deus está baseado em justiça e juízo.
Vocês sabem a nossa sorte? Porque diante do trono vai a misericórdia. Jesus deixou o trono e veio trazer misericórdia para nós. Vamos abraçar a misericórdia enquanto é tempo. Eu vim evangelizar pobres. Glória ao Senhor. Isso só pelo Espírito de Deus. Irmão César e o irmão da televisão. Vamos lá, vou contar. Aí ele diz para Deus na oração: Senhor, se não for da tua vontade que eu tenha esses aparelhos, o Senhor vai arrumar um comprador. Olha o miserável, como é que o bicho é terrível. Quer ganhar até com corretagem, até com Jesus. O Senhor vai arrumar um comprador e vai pagar desse preço. Preço, irmão, a televisão dela velha não valia não. Não é de ver que Jesus arrumou um jeito para ele? Arrumou o comprador, irmão. Foi lá e ele vendia a prazo pelo preço, o cara foi lá e pagou à vista. Jesus disse: olha, eu vou dar uma chance para você. Me pergunta o que aconteceu com os rapazes, pastor Anjo. Ó a profecia. Meus amados, nós temos que ter ouvido para ouvir a voz do Senhor. Não para brincar, mas para levar a sério a mensagem do Senhor. A mensagem do Velho Testamento, meus amados, eu vou apressar pelo meu tempo. Dá um toque aí, pastor, na hora que for, tá? A mensagem do Velho Testamento, os irmãos podem ler nas Escrituras do Velho Testamento, a Bíblia revelava Deus como o Senhor dos exércitos. Era ou não? O Senhor que tem especialidade de todas as nações escolheu Israel. É ou não? E eu e você, ficava onde? Deus escolheu Israel. Glória ao Senhor. Jesus disse: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para evangelizar os pobres. Aí Jesus chega com a mensagem de evangelização. Vocês vão dizer agora, ó, Pai nosso que está no céu. Não mudou não, irmão. Senhor dos exércitos, Deus valente em guerra, Deus que ama Israel. Agora não, Pai nosso que está no céu. Aleluia! Evangelho, meus amados, é revelação de Deus. Jesus disse: olha, não chamei vocês de servo, porque o servo não sabe dos negócios do seu Senhor. Eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi lá com o Pai, eu trouxe e revelei para vocês. Evangelho é boas novas. Glória a Deus. Vamos lá. Aí diz assim, ó: enviou-me a curar quebrantados de coração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Se isso acontece em nossos dias, meus amados, é porque o Senhor veio ungido por Deus. Paulo, quando escreve a Tito, ele disse: a graça de Deus manifestou, trazendo salvação. Esse mundo estava perdido. Lá no Salmo está dizendo: Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer que tivesse entendimento para buscar Deus. Mas Jesus veio e deu dom para mim e para você buscar Deus. Ninguém está aqui empurrado. Você veio aqui porque Deus te deu esta oportunidade. Louvado seja Deus. O Senhor manifestou para trazer salvação. Louvado seja Deus. Curar os enfermos. Você não viu meu testemunho? Agora que eu ia contar meu testemunho. Mas vou contar outro aí. Vocês querem ouvir outro? Tem mais? Glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja do interior, próximo da minha cidade. Lá tinha um grupo de 8 irmãos. Novamente eu repito, tem irmão que só vem na igreja o dia que tem muita gente. Mas Jesus opera qualquer dia, tá, irmão? Se tiver fé, Deus opera qualquer dia. Uma dor de cabeça terrível. Eu tinha passado por um problema de sinusite. E aquilo ficou uma reima e a dor de cabeça. Eu quase liguei para o irmão e disse: irmão, não vou ir não. Mas era dia de Santa Ceia, eu tenho um compromisso muito grande. 8 irmãos. Eu disse: eu vou lá atender os irmãos. Uma dor de cabeça perturbante. Terminei, fiz o culto, só para vocês verem que Deus opera, meus amados. O nosso Jesus veio ungido, e ungido é capacidade para fazer. Aleluia! Terminou o culto, irmão, eu disse: irmão, faz uma oração aqui, irmão, para Deus revelar alguma coisa para nós aqui nessa pequena reunião. O irmão
subiu no púlpito e disse: pastor, quando eu estava sentado no banco, Deus me revelou que o senhor está com uma dor de cabeça muito forte. Eu não falei para ninguém, pastor Fidelio. Ele disse: é verdade, pastor? Eu disse: é verdade. Ele disse: o senhor está dizendo que ele te cura agora. O Espírito do Senhor, meus amados, veio para isto. Agora, eu e você temos que crer. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim, o texto prossegue, diz assim, ó: pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Glória ao Senhor Jesus. Se tiver alguém que me ouve aqui nesta noite, que não entende esse barulhão de glória a Jesus, aleluia, alguém vai dizer assim: pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou te explicar. Vocês sabem por que nós estamos dando glória a Jesus constantemente aqui? Glória a Deus. Só os que foram oprimidos por opressão maligna, só, entende o que eu estou falando? Quantos aqui que já foram oprimidos por opressão maligna e hoje está liberto? Quantos? Olha, glória a Deus. Aí vocês dão conta de dar um glória a Jesus? E toda vez que vocês lembram desse milagre, nós damos glória a Jesus. Eu estou tentando explicar, porque alguém diz: mas para que isso? Tanto glória a Jesus, aleluia. Porque toda vez que nós lembramos que fomos cativos, fomos depressivos, fomos oprimidos, mas Jesus veio ungido para pôr em liberdade os cativos. Grande é o seu poder, soberano, excelso em majestade e sublimidade, dignidade, honra, respeito e consideração pela sua igreja. Glória ao Senhor Jesus. Eu, quando vim para o Evangelho, explicar isso aqui para alguns. Deus me faz eu explicar isso aqui. Quem sabe tem alguém dizendo assim: para mim não tem jeito. Ah, eu sou desprezado, lá em casa eu não valo nada, na minha cidade ninguém gosta de mim. Ah, eu sou desprezível, para mim não tem solução. Jesus veio justamente para desatar as cadeias do mal. Os irmãos Mineiro e Mineirinho cantou do Bartimeu, o cego moribundo, que nós pregamos tanto, que inspira tanto nós pregar, uma mensagem tão linda e gloriosa. O cego vivia dependendo de favores, de esmola, moribundo, abandonado, e não tinha ninguém nem para estimular ele no seu exercício de fé. E muita gente quer mandar: irmão, eu estou lá embaixo, ninguém me dá apoio. Para com isso, irmão, deixa de ser manhoso. Jesus não chama ninguém para manha, não, ele mostra valentia, coragem. Nós temos o céu ao nosso favor e estamos reclamando? Pelo amor de Deus. Vamos mudar de sentido, irmão. Bartimeu estava lá abandonado, o pessoal passava para lá e para cá. Vocês sabem que a oferta de mendigo, o máximo é R$2, é ou não? Até na igreja, a nossa fé é para isso, né? E lá estava o mendigo. Mas só que tem uma coisa: ele tinha ouvido e ouvia, tá, irmão? Ele tinha boca e dizia o que sentia no coração, aleluia. O moribundo, o Bartimeu, conhecido por todos, o desprezível que ficava à beira do caminho, mas para a glória de Deus e para a alegria do Bartimeu, Jesus passa por ali. Aleluia. Jesus passa por aqui também, irmão. Não vai ninguém dizer: não, eu sou desprezível. O Senhor Jesus também passa por aqui, aleluia. Ele é presente aqui, Ele é o motivador de nós estamos aqui adorando e glorificando o seu eterno, bendito o eterno nome. Se você tem ouvido, ouça. E o que você sente no coração? Alguém disse: ô pastor, não sou crente, daí? Não é só crente da glória a Deus, não. Abre a boca e começa a glorificar a Deus. Bartimeu não era crente, não. Nunca tinha encontrado com Jesus. Ele tinha apenas uma informação. E aí ele perguntou: que barulho é esse? Olha, ele estava ouvindo, não. Que barulho é esse que passa por aí? Glória a Deus. Aleluia.
Aonde Jesus passa, há barulho. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos já observaram, Deus me faz um detalhe aqui nesse instante, nessa mensagem. Eu vou mudar totalmente o rumo da mensagem, só para me dar esse conselho para os irmãos. Vocês sabiam porque teve épocas de avivamento da igreja? Nós estamos vivendo um avivamento. Para mim essa tarde é uma tarde de avivamento. Mas que pode melhorar, pode, não pode, irmão? Tem muita coisa para melhorar ainda. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Vocês sabem por que eu estou rindo hoje? Porque eu estava chorando muito e o Senhor disse: eu vou fazer você rir, senão você chora. Tem dois tipos de expressar emoção: sorrindo ou chorando. E um pregador chorando vai dar tristeza para os ouvintes, né? Glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou abrir assim parênteses para mostrar essa realidade. O nosso ouvido não gosta de ouvir repetições. Vocês já observaram isso? E Deus gosta de manifestar de forma que nós ficamos agraciados. Muitas vezes não acontece com a gente, você dobra o joelho para orar, começa a surgir palavras, e você fica feliz. Meu Deus, que coisa linda. Em tempos de avivamentos, meus amados, ouvia-se muitos crentes falando línguas estranhas. Vocês sabem por quê? Porque eles começaram dizendo glória, 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 aleluia, aleluia, bendito, louvado seja, exaltado, adorado, aleluia. Aí de repente o ouvido cansava de ouvir essas palavras. O Senhor disse: eu vou descer o idioma do céu para vocês falar agora. Mas é para continuar adorando. Aí o crente começava a dizer, ó: rebalabase retidema camas, lesi achombe que tienda, lesi a cama riamachó que te dê mariana. Roma lá se ele anda. A Deus, glória, 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 glória. Bendito é o Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, eu vim pregar liberdade aos cativos. Uma da maior escravidão do ser humano, meus amados, é porque ele está preso à frieza espiritual. Eu vivi um tempo do Evangelho, que quando uma pessoa aceitava Jesus,
A mensagem de todos os irmãos era o seguinte: irmão, você aceitou Jesus? Aceitei. Você está feliz? Estou. Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não. Os irmãos nem sabiam pregar direito, mas sabia falar: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? O Senhor Jesus veio para dar liberdade, irmão. Eu, quando entrei na igreja, eu entrei arrupiando, porque os irmãos falavam língua estranha, eu ficava arrupiado. Meu Deus, que esquisito, eu não sabia o que era isso. Mas era a atormentação que eu vivia com medo de dia e de noite. Eu era um jovem oprimido, meus amados. Perturbação, meu pai infelizmente era um benzedor. E o diabo tinha liberdade na nossa casa. Mas eu tinha vontade de salvar a minha alma. E eu saía à procura do Senhor Jesus. Eu quero consolar os atribulados que aqui estão, com a mensagem do Bartimeu. O barulhão, o que é isso? Se alguém estiver perguntando, o que é isso? O que é isso? Não estou entendendo essa crentalhada, um chorando, outro dando grito. É Jesus que está passando aí, irmãos. Sem Jesus não acontece esse barulho, não. Sem Ele não tem movimento espiritual, não. Nós todos estávamos de boca fechada. Eu, quando cheguei na igreja, eu até respirava pouco, de medo. Mas o Senhor soltou as armadilhas. E hoje eu levanto a mão. E se puder eu levanto as duas. E disse: é glória! É glória! O Senhor deu liberdade! Se tiver algum amical aqui, problema seu. Mas que Deus está aqui, está. E está sendo adorado. Está sendo glorificado. E alguém está recebendo a sua vitória. Deus se cura aí onde você está. Ouvindo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Nós temos que entender. E o Bartimeu, quem está passando? Jesus. Vou adorar. Não era crente o Bartimeu. Nós podemos provar isso pela Bíblia. Não era crente, não entendia, não conhecia, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E os irmãos sabem que naquela época chamar de Jesus, filho de Davi, era problema. Por quê? Porque as lideranças não aceitavam ele como um falso profeta, como um profeta da Galileia. Porque, meus amados, é um sofrimento ser religioso e não conhecer Bíblia. Aqueles acusadores dizem: porventura surgirão profeta da Galileia? Falta de conhecimento. A Bíblia dizia: terra de Zebulon e Naftali, região e sombra da morte, ali a luz raiou. Mas os profetas de Jerusalém não sabiam disso não, estavam ignorando. Mas o Bartimeu, meus amados, ele aclama na mais posição e mais alta elevada de proclamar Jesus como rei de Israel. Jesus, filho de Davi. Aleluia! Tem misericórdia de mim. Alguém chega lá, diz: cala a boca, cala a boca. Tem alguém ofendido aí? Alguém mandou você calar a boca? Alguém mandou você parar de glorificar a Deus? Nada. Isso é manha. Deus que é guerreiro, Deus que é guerreira. Para vencer, nada vai deter. Nós temos chamado, o Senhor proclamou liberdade. E nós vamos andar na liberdade de Deus, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse barulhão aqui, Jesus conhece a voz de cada um, irmão. Não atrapalha não. Jesus manda eu e você ouvir, mas Ele também é bom para ouvir. E Jesus no meio da multidão, Ele diz: quem está me chamando? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô pastor, não vou dar glória a Deus, não, que você não vai discernir. Jesus conhece cada voz. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Essa é a grandeza, é o poder, é a soberania. Para falar com Deus não precisa fazer congestionamento e nem fila, porque Ele atende todos na mesma hora. É o soberano. Glória a Deus.
Eu queria falar mais do Bartimeu, não dá tempo, não, irmão. Eu vou encerrar. Glória a Deus. Diz assim, olha. Bendito é o Senhor. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu não posso terminar sem falar isso aqui. O Espírito do Senhor veio sobre o Senhor Jesus para anunciar para mim e para você, pecador. Quem que é pecador aqui? Não? Não tem? Quem que é pecador? Mas o Senhor tem uma mensagem de salvação para mim e para você. Ele veio do céu com essa mensagem, meus amados. Essa mensagem funciona. Funciona ou não funciona? Quem é aqui que sente salvação na sua vida? Quem é aqui que a vida mudou depois que você passou a ouvir a mensagem de Deus e fez uma aliança com Ele? Quem mudou? Imagina, meus irmãos, você me desculpa. Evangelho sem mudança é evangelho sem entender o que Deus quer, meus amados. Uma coisa é eu estar nas trevas e outra coisa é eu ser chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, meus amados. Ah, irmão, esse negócio de evangelho, de doutrina, o povo arruma confusão na cabeça dos outros. Não vamos alugar a nossa cabeça a confusão, não. Vamos abrir o coração para a verdade, meus amados. Uma coisa é eu e você viver lá fora sem Jesus. E outra coisa é nós ter a revelação de Jesus através da sua palavra. Jesus quer que eu e você seja crente, mas crente liberto, crente transformado, crente com nova vida, crente que tenha aceitação do plano de Deus para a sua vida. Anunciar a salvação. Glória a Deus. Às vezes da glória a Deus todo mundo dá. Às vezes até pular, nós até conseguimos. Mas a verdadeira manifestação do poder de Deus na nossa vida é o novo nascimento. A religiosidade não leva isso a ninguém. Nicodemos, ele chegou para Jesus de noite, porque ele era grande, Jesus era pequeno, no conceito dele, porque ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era de gente grandão, ricão, daqueles abastecidos por Deus. Jesus era o profeta que não tinha, meus amados, patrimônio para sustentar o seu ministério. Os irmãos podem ver que muitas mulheres que sustentavam o ministério do Senhor Jesus. Um dia chegou no lugar, foi preciso pagar o imposto, fez fazer um milagre. Pedro vai lá pescar, porque o cofre aqui está zero. Era desprezado por isso, por aparência. Mas era um ungido de Deus para trazer salvação. É um ungido de Deus para transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso que a mensagem do Senhor Jesus inicial era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Doutor Nicodemos, formado lá juntamente com Gamaliel, os mais conceituados rabinos, não sou contra saber, mas saber sem revelação não dá, não funciona, não vira, não adianta. Sem mudança de vida não adianta. Chega o doutor Nicodemos de noite, porque ele teve vergonha de ir de dia e alguém vê ele lá e criticar. Nicodemos estava lá consultando o profetinha, aleluia. Só que Nicodemos tinha ouvido e ouviu a mensagem e creu, aleluia. E Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Aí Nicodemos caiu numa confusão tremenda e disse: como é que um homem velho pode tornar a nascer de novo? Ele disse: é nascer da água, é nascer da palavra e do Espírito Santo, Nicodemos. Nicodemos não entendeu de novo. Ele disse: mas para aí, você é professor aqui em Israel, você é doutor aqui e não entende essas coisas? Meus amados, evangelho é revelação para quem ouve a palavra do Senhor. Mas saiba de uma coisa, nesta tarde Deus proclama a quem for aqui, que Ele tem evangelho para você, boas novas. Ele tem milagre, cura para você. Que Ele tem proclamação e liberdade dos oprimidos de Satanás, que muitos aqui viviam e hoje estão libertos. E anunciar o ano aceitável, a salvação em Cristo, através do novo nascimento. Que Deus abençoe. Vamos de pé, receber o pastor com palmas e glória a Deus para Jesus.